enfim, tem várias cores ali. Isso. O evento está sendo gravado, meu cachorrinho está latindo, vocês devem estar escutando. Ó, viu? O Alexandre também está de óculos escuros e agora sentou-se na mesa. Eu tinha esquecido de ligar a gravação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela brilhante... Pessoal, a Elisana, ela é especialista, existem cursos de audiodescrição, né? Quem sabe a MR Treinamento e Desenvolvimento não pode estar trazendo também esse curso para vocês, em nossa futura plataforma, que nós estamos construindo. A Michele Frasson, uma de nossas palestrantes de hoje, ela, inclusive, é a que está desenvolvendo a nossa plataforma no Moodle. Então, ela é a responsável pelo brilhante funcionamento de nossa futura plataforma, que vai ser lançada no final de fevereiro, já com os cursos que quem for sorteado já vai estar inserido aí para poder fazer totalmente de graça os 2 cursos que nós vamos sortear. Então, é o benefício que nós podemos dar para vocês, que são cursos de qualidade, até porque a MR não se propõe em pôr no mercado cursos que não tragam excelência. Realmente, a pessoa que faz curso com a gente tem que sair daqui sabendo aplicar todos os conhecimentos adquiridos, até porque é uma exigência, né, que nós temos dentro da avaliação final de cada curso que nós desenvolvemos aqui. Né, o aluno que não consegue atingir todas as competências e habilidades, realmente a gente não entrega no mercado. Então, esse eu acho que hoje é um diferencial, porque é o nome tanto dos professores que aplicam os conhecimentos aqui, quanto nós mesmos, né? A questão da qualidade e excelência, como que você fala? Tem um lema, qualidade e excelência, colocando no mercado profissionais que estão totalmente habilitados para aquilo que cursaram. Então, ao fazer qualquer um de nossos cursos aqui, e também da faculdade Sensipeg, nós primamos pelo conhecimento adquirido e aplicação desse na vida prática do dia a dia. Então, passo agora a bola da vez para a profissional Michele Frasson. Michele, a noite é sua. Oi, todo mundo me ouve? Tá perfeito, Michele. Boa. Então, galera, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Alexandre. Desde o convite da palestra até o convite aí para estar compondo a empresa e estar ajudando naquilo que eu sei. Eu sou muito grata. Elisana, quer fazer uma breve descrição de mim, porque eu não sei fazer isso, por favor? Vamos aos olhos da Elisana? Vamos lá, então. A Michele é uma mulher branca, de pele clara. Ela tem cabelos loiros, até acima do ombro. Ela tem os olhos claros. Ela está trajando uma regata verde, está na sala da sua casa, sentada numa cadeira e usa microfones. E, para além da Michele, ela é uma mulher cega. Boa. Então, vamos lá. Qual que é a ideia que eu quero passar aqui hoje, né? Eu até coloquei um mini currículo ali e eu falava que eu era cega nas horas vagas. Então, me apresentando, quem sou eu? Eu tenho 26 anos, eu fiz faculdade de fisioterapia, porém não me formei. Eu tenho deficiência visual porque eu nasci prematura, de 6 meses, queria sair rapidinho e aí não deu muito certo. Eu tive glaucoma, eu tive um problema chamado retinopatia da prematuridade, que nada mais é que excesso de oxigênio quando você está na incubadora. Então, em termos menores, acaba estragando o olho vira churrasco, mais ou menos isso. E aí eu tive descolamento de retina no olho direito, tive um pouco de descolamento no olho de retina no olho esquerdo, tive glaucoma nos 2 olhos, nunca enxerguei do olho direito, do olho esquerdo enxergava pouco e depois fui perdendo até hoje não enxergar praticamente nada. Nem se a luz estava acesa na minha casa eu estava enxergando. E aí eu tive, né, o meu ensino regular
Hoje está tudo mais fácil, né? Até com o advento da tecnologia, as coisas ficaram muito mais fáceis, mas vamos lá, nasci em 94, então, na época, o ensino regular era um pouco mais difícil, porque você precisava ter o seu material e eu precisava do Braille, então, grande parte dos materiais você, assim, mandava no final do ano, né? No caso, por exemplo, vamos lá, mandava agora para, teoricamente, ter o material do ano que vem corretamente, mas não era o que acontecia, né? O material que você mandava agora chegava no final do ano que vem, né? E aí você passava o ensino regular sem material, né? O ano letivo sem o livro, sem a apostila, enfim, sem aquilo que os outros alunos tinham para acompanhar a sala de aula. Mas também não é o fim do mundo, né? Porque eu tô aqui, se fosse fim do mundo eu não estaria. Então, o problema é ruim, mas também dá para resolver. E aí eu fiz meu ensino regular normal, fundamental, médio, e fui para a faculdade. Fui prestar vestibular e passei, fui fazer fisioterapia. Mas quando as coisas não é para dar certo, elas não dão certo, e aí tive alguns problemas de saúde não relacionado à minha deficiência, foi um acidente doméstico e eu acabei me afastando da faculdade. Nesse decorrer também, depois do afastamento, eu tive uma crise muito forte de glaucoma, precisei também fazer uma cirurgia repentina no meu olho direito, tive que colocar prótese ocular, então... Enfim, fato é que eu tranquei a faculdade de fisioterapia e fiquei desesperada pensando o que eu ia fazer da vida, né? Porque a gente começa a fazer uma faculdade, começa a fazer planos, e aí uma hora para outra o negócio desmorona tudo. E aí eu tinha um amigo que falou assim, mas você é tão curiosa? Gente, só uma coisa, quanto tempo eu tenho para falar? Que às vezes eu me empolgo. Ô, Michele, tranquilo. Hoje, como são vocês dois, você tem meia hora tranquila, tá? Ah, tá. E aí, voltando, como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, ele falou assim, vai fazer qualquer coisa com TI que tu vai dar certo. E eu tinha pavor de matemática, porque o ensino para pessoa cega de matemática, no ensino regular, ele é muito defasado. E talvez ele é defasado porque as pessoas não têm capacitação necessária, né? Eu vou falar nesse ponto depois, mas as faculdades, elas não, a grande maioria de licenciatura não dá apoio, né? Vamos ensinar aqui uma pessoa cega matemática, como que a gente pode ensinar? Então tinha muito aqui, ali, eu estou apontando com o dedo, fazendo sinal de apontando para as coisas. Aqui, ali, aquele número ali, pega aqui, coloca lá, e não tinha como eu enxergar aonde estava aquele número, pegar onde, colocar onde, fazer o quê. E o meu ensino de matemática, assim como da grande maioria das pessoas com deficiência visual, era meio defasado. Então, eu tinha pavor de matemática. Mas o meu pavor não era um pavor porque eu não gostava, era porque eu não sabia realmente, eu tinha dificuldade. E, bom, tecnologia da informação é cálculo, né? É matemática. E aí, como eu estava meio desesperada, beleza, vou fazer TI. E eu me matriculei na primeira faculdade que eu encontrei de tecnologia da informação, que no caso foi sistema de informação. E aí, comecei então a minha saga, né? Entrei na sala de aula no primeiro dia, cheguei atrasada, inclusive, e era aula de lógica de programação. Já comecei bem o negócio, né? Um pouco bem visual, assim. E me lembro que a professora perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei, olha, eu vim estudar, assim como qualquer outra pessoa. Só que eu comecei a perceber
que, mesmo que eu quisesse estudar, eu não ia conseguir estudar sozinha, porque eu precisava de adaptação, eu precisava de materiais adaptados, eu precisava de apoio, eu precisava de que as coisas fossem feitas para que eu pudesse entender aquelas disciplinas malucas que estavam aparecendo para mim, né? Lógica de programação, estatística, não sei o quê, cálculo aplicado, matemática aplicada, enfim. E aí eu entrei em contato com a coordenação do meu curso, pedi esse apoio e comecei a minha saga, né? Foi negado esse apoio e eu fiquei mais ou menos duas fases da faculdade pedindo apoio até que eu resolvi procurar os meus direitos. A pessoa que me deu apoio está aqui na sala, foi a Elisana, né? Ela praticamente fez a faculdade junto comigo. E ela não vai me... Né, ela está aí para comprovar que é realmente... Ela não é muito cálculo, Elisana. Quase morreu, tadinha. E aí... Não sei se a Elisana vai falar. O difícil não é só o cálculo, o difícil também é a pessoa que está ligando o microfone rápido. E além da dificuldade, né, dos cálculos, Michele, eu vejo também a dificuldade na questão do próprio manejo, como tu estavas falando, né, da questão do aqui, do ali, e do professor ver a deficiência, né, sempre em primeiro lugar, e não o aluno, né? Mas já vamos falar sobre isso. Era essa questão, né, que assim ficava às vezes amarrado. Levando em consideração a questão que a Michele tinha uma base, né, de adaptação, né, Michele, que tu sempre ia atrás, então isso também é bom ressaltar nesse momento. Bom, aí, nesse vai e vem da faculdade, eu também precisava pagar a faculdade, né? Então, vamos retornar um pouquinho lá para a primeira fase da faculdade, quando tudo começou, que eu saí, literalmente, colocando o meu currículo de nada, que na época eu não tinha experiência nenhuma com tecnologia da informação, e saí procurando emprego, porque eu precisava pagar a minha faculdade e as contas chegavam e eu tinha que pagar, né? Dinheiro não cai em árvore, então... E aí eu consegui o meu primeiro emprego como tester de acessibilidade, só que eu acho que se nada der certo na minha vida, eu vou fazer teatro, porque eu devo saber interpretar muito bem, que eu passei na entrevista de emprego dizendo que sabia um monte de coisa que eu não tinha a mínima ideia do que era, porque eu precisava trabalhar. E aí, eu entrei para trabalhar numa empresa aqui de Florianópolis, que eu sou de Florianópolis, estou falando de Florianópolis, nem falei esse detalhe, desculpa, acostumada da palestra presencial da NIS. E aí eu entrei nessa empresa e comecei, então, a trabalhar com testes de acessibilidade. Só que para trabalhar com testes de acessibilidade, eu precisava saber o que era acessibilidade, como que eu trabalharia com acessibilidade, como que eu faria teste de acessibilidade para poder trabalhar. Então, o que eu fiz? Como as pessoas achavam que eu sabia tudo isso, né? Senão elas não teriam me contratado, e eu também não falei para ninguém que não sabia, eu dividia os meus horários. De manhã eu pesquisava tudo quanto é material que eu podia procurar nessa vida, e de tarde eu trabalhava, né? Então, eu comecei a fazer isso. E, na época, a acessibilidade de software estava engatinhando ainda aqui no Brasil, então, os materiais eram muito, muito de fora. E quem falava em acessibilidade aqui era uma galera só de São Paulo, não tinha referência, né? Não tinha... Hoje é muito falado, mas na época não era tanto. Aí eu aprendi e eu entendi como que trabalhava com testes de acessibilidade, mas eu sempre fui muito curiosa e eu queria aprender como que arrumava os problemas de acessibilidade, porque eu achava tão legal você apertar um botão e o negócio funcionar. Imagina, você aperta um botão de, sei lá, calcular e o negócio te dá o resultado fantástico. E aí eu
um dia eu estava almoçando com uma colega de trabalho e eu falei que eu queria aprender a programar. Ela era desenvolvedora de software. Ela falou, tá bom, tu quer aprender a programar? Eu falei, quero, tá bom, eu te ensino. E aí, o meu desafio foi fazer uma calculadora científica. E toda semana ela me mandava um desafio da calculadora científica, né? Eu me lembro que foi uma operação por semana. Uma operação por semana, uma telinha por semana. E resultado, dentro de uns 6 meses, mais ou menos, estava pronta a minha calculadora científica. E eu olhava para aquela tela assim, nossa, eu fiz a minha calculadora científica, que legal! E eu achava o máximo porque eu apertava o botão do trem e o trem falava o resultado para mim. Era muito legal. E aí, com esse conhecimento de programação web que eu adquiri, né, com a minha colega de trabalho, eu fui conseguindo procurar mais materiais e conseguindo me especializar. E aí acabei entrando dentro dos eventos de TI, acabei pedindo as contas da empresa onde eu estava para ir trabalhar em outra empresa, porque eu queria outros desafios, então eu fui para uma empresa trabalhar com um banco de dados, e eu sabia que ali eu ia aprender muito, muito, muito programação, porque banco de dados é programação. Depois, eu, de novo, pedi as contas do banco de dados e fui trabalhar com acessibilidade web, porque nesse meio tempo que eu estava trabalhando com banco de dados, aprendendo programação, eu, por fora, estava me especializando em acessibilidade web, né? Então, fui trabalhar com acessibilidade web. Depois aceitei o desafio de ir para São Paulo, trabalhar com acessibilidade web no iFood. E aí eu já sabia um pouco de programação, um pouco de acessibilidade web, juntando um pouco com outro pouco, né? E agora, retornando na faculdade de novo, eu tranquei a faculdade antes de ir para São Paulo, porque a faculdade demitiu a Elisana por corte de custo, corte de gasto, e eu fiquei sem ninguém. Então, eu cortei a minha matrícula, tranquei e entrei com um processo judicial na faculdade. E até hoje eu não tenho meu diploma de bacharel em sistemas de informação, né? Eu não sou graduada. E aí eu fui para São Paulo, trabalhei no iFood e eu retornei. E aí quando eu retornei para cá, em 15 de julho do ano passado, de 2019, eu comecei a trabalhar na Resultados Digitais como desenvolvedora. E aí esse ano veio a proposta, né? Eu sempre preguei, eu sempre defendi que para você trabalhar com acessibilidade de software, de qualquer coisa, seja uma calçada, um projeto arquitetônico, um prédio, ou um software, um site, qualquer coisa, você tem que trabalhar no início, aonde ela está sendo criada, e não lá no final. Eu, como desenvolvedora de software, trabalhava no final, né? É igual, imagina, eu vou fazer aqui um prédio. É muito melhor eu projetar o prédio com acessibilidade e entregar a planta lá para o pedreiro e falar assim, olha, tá aqui a planta e ela precisa de X, Y, Z. Porque é acessibilidade, do que o cara entregar a planta e aí o pedreiro olhar e falar assim, mas eu vou colocar uma rampa aqui porque eu acho que aqui fica legal e é acessível. Não, mas agora eu vou colocar um elevador porque eu acho que um elevador é melhor. Não, mas sabe? Então, assim, eu, apesar de estar trabalhando como desenvolvedora, não sentia que eu estava cumprindo meu papel, né? E eu acabei levando isso para a empresa e a empresa me deu o desafio, você quer trabalhar na área de designer? Eu falei, quero trabalhar sim. Vamos lá, vamos para a área de designer. E aí eu comecei a me esbarrar com algumas questões, assim, cara, o que eu vou fazer? É uma área visual, como é que eu vou projetar? Como é que eu vou fazer as coisas? Isso aqui, vamos lá, designer não é só projetar coisa, né? A gente teve que mudar
um monte de coisa dentro do time, um monte de processos e dinâmicas. As ferramentas visuais de projeção de designer não são acessíveis, né? Mas o time também estava disposto, então depois eu até deixo um link de um artigo que eu publiquei hoje mesmo, inclusive, falando sobre a experiência, né? Mas o que eu tiro é, se o time não tivesse disposto, eu não teria conseguido realizar meu trabalho e não teria me saído tão bem na área de designer. E aí eu aprendi, né, que realmente o designer ele não é só visual. Eu tenho muita coisa para trabalhar dentro do designer. Eu posso documentar componente, eu posso trabalhar com pesquisa, eu posso trabalhar com N coisas que faz os meus componentes serem acessíveis, né? E eu consegui provar para a empresa de que eu trabalhando na ponta inicial do produto, eu consigo dar mais vazão para acessibilidade e eu consigo realmente tornar o produto acessível de fato, porque é muito melhor eu trabalhar projetando um componente que 40 times vão usar do que eu desenvolvendo um componente que um time vai usar, né? Então, é muito melhor. Então, hoje hoje eu trabalho como designer, eu sou designer, eu presto consultoria na área de acessibilidade, né? Inclusive, eu trabalho com a MR Treinamento e Desenvolvimento. E o que eu queria deixar aqui de recado, de fala, é que o que eu vejo é que a limitação quem coloca é a gente. E quando eu falo a gente, não é eu que coloco limitação em mim, não. Mas é que às vezes alguém pode olhar para mim e falar assim, nossa, a Michelle é designer, como assim? Ela é cega. Né? Mas ninguém pergunta para mim como que eu trabalho, o que que eu faço. Simplesmente olha para mim e vê uma pessoa cega, né? Só que antes de eu ser cega, tanto que eu coloquei isso no meu currículo nas horas vagas, porque antes de eu ser cega, eu sou a Michelle, eu tenho 26 anos, eu sou uma pessoa, eu trabalho, eu estudava, enfim, N coisas que as pessoas não enxergam, né? As pessoas enxergam a deficiência e as pessoas não enxergam a pessoa que está ali querendo trabalhar, querendo estudar. E também entendo que às vezes é falta de informação, né? Como, por exemplo, voltando ao exemplo da faculdade, onde professores apontavam muito, né? Pobre Elisana, que tinha que ficar fazendo audiodescrição em tempo real nas aulas. E às vezes o professor apontava porque é hábito dele dar aula apontando. Ah, Michelle, mas não pode, tem que trocar o hábito. Tá, tudo bem, concordo que tem que trocar o hábito. Mas a gente não muda uma pessoa do dia para a noite. Né? A pessoa, ela não. As licenciaturas hoje, é difícil encontrar uma licenciatura que ensine audiodescrição, que ensine Libras, que ensine Braille, né? Não tem capacitação para lidar com uma pessoa com deficiência, né? Tanto que na minha faculdade nós tivemos a disciplina de web, desenvolvimento de site web, e em nenhum momento foi falado sobre acessibilidade. Foi falado porque eu toquei no ponto de acessibilidade, mas em nenhum momento foi falado, né? Então, como que uma pessoa pode ter capacitação se aonde ela tem que ter capacitação as pessoas não falam? Ah, mas hoje em dia tem um monte de informação. Tá, concordo que tem um monte de informação. Ótimo, né? É bom que tenha informação. Mas eu acho que tem aí uma precariedade dentro do mundo acadêmico que é totalmente desconexo com aquilo que a gente precisa, né? Então, gostaria, sim, que tivesse mais capacitações aí dentro das licenciaturas, dentro dos bacharelados,
para tornar realmente pessoas capacitadas para atender pessoas com deficiência. E outra coisa que acontece muito é que o paradigma de superação ele não terminou, né? Por mais que a gente hoje não usa mais essa coisa de superação, de exemplo de vida, eu pelo menos não gosto, eu acho que eu não sou exemplo de vida de ninguém, eu não sou superação de ninguém, eu sou eu e eu fiz as coisas do jeito que eu achava que eu tinha que fazer, né? Mas muita gente pode ver, toda vida que passa uma reportagem na televisão de alguma pessoa com deficiência, fulano de tal, superação, exemplo de vida. Não é, né? Não é. Tanto que tem um vídeo, vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela. Tem um vídeo que vai encerrar aqui a minha fala, que tem essa coisa da superação, tá? O vídeo tá com esse nome, superação de uma pessoa cega, mas eu não acho que seja superação, eu acho que é aquilo que ele sabe fazer. E eu vou fechar a minha fala com ele, porque eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta e aquilo que ela sabe fazer, independente da deficiência dela. A limitação é a única pessoa que vai saber é a pessoa, né? Às vezes a gente coloca a limitação na pessoa e a pessoa olha assim, tipo, tá, mas por que isso eu consigo fazer? Então, a única pessoa que vai saber o que pode ou o que não pode é a pessoa com deficiência. E eu vou compartilhar meu vídeo, minha tela, com um vídeo de uma pessoa cega andando de skate. O vídeo está legendado em inglês, mas depois, se vocês quiserem, eu mando a legenda nos e-mails, enfim. Vamos lá. Sentido 42, mexendo controles linha 1, sentido 42, botão reproduzir, K, espaço, pausa, K, modo de fala desligado. Estão ouvindo? Sim, Michele. I'm Tommy Carroll. I've been skating since I was 10. I was born with bilateral retinoblastoma, which is cancer of the retinas. And since it was caught late, I was left blind by the age of 2. One of my favorite things is to wake up early and get to the skate park before anybody else, because I can really use every inch of that place and not have to worry about anybody being in the way, and it really gives me a great time to express myself on a board and skate to the fullest of my abilities. É necessário fazer a descrição, Michele, do vídeo ou não há necessidade? Pode fazer. Quer fazer agora em cima dele ou quer fazer depois? Posso ir falando junto, porque está em inglês, né? Tá. O jovem está andando de skate. Ele vai de uma ponta a outra na pista de skate. É uma pista ondulada de cimento. Ele faz as ondas, né, com o seu skate. Falling is a skill you get good at. Cair é uma habilidade. For me, protective gear is the difference between being absolutely terrified while skateboarding and being completely confident. Aí o skate sozinho, aonde quer que eu vá, eu vou com o meu skate, procuro me guiar pelos sons. Constantemente uso sons para me localizar, para verificar, me dando senso de direção. Ele andando de skate num parque.
Que as pessoas escrevem no chat e vai em cima da legenda, e eu não when it consigo land ler. that scary thing, Quando and você you volta feel àquela such tension manobra e release. sente a sensação de That's one of the better tensão e sensations alívio. of adrenaline rushes you'll ever Essa experience. é uma das melhores sensações que você pode experimentar. Ele continua andando com seu skate, fazendo as manobras radicais, pega no skate, dá um Off to the next level pulo, when I'm consigo protected. arriscar mais My big elevado, trips, elevado not worrying nível, about getting hurt. faço grandes manobras sem me preocupar se vou me machucar. I think everybody should know that Eu acho que everything todo happens mundo for a deveria reason, saber que and that tudo there's pode always a way acontecer, to porque há overcome sempre an um jeito de obstacle if you superar really want um it enough. obstáculo, se você realmente quiser ser um sujeito. Modo de fala bips. Modo de fala, botão deslizante, música deslizante, 3 minutos, 8 segundos de 3 minutos, 22 segundos, botão pausa, K. Reproduzir, K, medindo, multiplo, stop sign, botão 24 de 24. Eu só queria Então- abrir um parênteses aí, Michele, nessa questão da superação quando se fala na questão do esporte, tá? Porque às vezes a gente pensa nessa questão, e principalmente agora com a discussão, né, do capacitismo, anticapacitismo, enfim, que a gente vem estudando, é algo assim que não é tão novo, né, para as pessoas, mas é algo assim bem, digamos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando se fala superação da pessoa com deficiência no esporte, ela não é na questão da superação da deficiência, mas sim da superação do seu corpo, tá? De um corpo que foge daquele padrão que às vezes as pessoas normalizam, tá? Então, não é uma superação da deficiência, como algumas pessoas entendem, e sim a superação desse corpo que não estaria, vamos colocar umas aspas bem grandes, apto a fazer aquela determinada função e faz, né? A gente sabe que quando se fala da questão, como tu colocou ali, nem todas as pessoas precisam ser uma Michele, nem todas as pessoas precisam ser um Alexandre, uma Marilene, uma Elisana, enfim, cada um tem que ser um ser único, né? Mas a superação dentro do esporte, eles falam muito isso por essa questão, né? Diferente do que tu estás falando na área profissional, né? E na área da deficiência, como tu bem colocou, né? Tu não é porque tu faz que tu superou, tu faz porque você gosta e porque tu quer, e se vê na tua fala esse amor, né? Que tu tem, essa paixão pela profissão que você tem. Na verdade, até eu acho que esse conceito de superação do esporte, para algumas pessoas, acabam até... Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, tá. Acaba até se misturando com a questão da superação do esporte, a questão da superação do esporte se mistura com a questão da superação de uau, olha só o que ele faz, né? Então, ao meu ver, esses conceitos aí, tanto que quando passou essa matéria na televisão, que esse vídeo passou na Globo, enfim, nos programas de esporte, passou sim no conceito de superação, mas não na superação que a Elisana falou, mas na superação de tipo, uau, que cara foda, fazendo aqui né? Enfim, foi nesse sentido. No sentido que a Elisana falou de superação do corpo, enfim, ok, né? Mas nesse sentido que a mídia mostra com o maior sensacionalismo do mundo, não ok. Então, finalizando minha fala, a gente pode ser o que a gente quiser. Obrigada, gente. Brilhante a fala da Michele, fantástica as observações que ela trouxe, né, a respeito do desenvolvimento de vida dela, o seu histórico de vida. Tem um outro vídeo também, Michele, muito interessante, de um cego surfista que perdeu a visão. Quem quiser assistir no YouTube, chama A Visão Além do Tubo, que é um surfista que ficou cego, ele é cego e aprendeu a surfar. Né? Muito legal o vídeo também, para mostrar a superação aí que a gente promove aí no dia a dia, né? Todas as pessoas com deficiência, e mostrar para os nossos espectadores a superação. Por exemplo, a nossa convidada Marielle, ela vai entrar agora com vocês, só que ela só está em vídeo. E lá vai eu
o rei das gambiarra, colocar o áudio dela pela mesa de som aqui, pelo WhatsApp. Então, vocês estão vendo ela pelo Zoom, mas o áudio dela vai entrar pela mesa de som pelo WhatsApp, porque a gente não estava conseguindo mostrar para ela onde ela apertava para ver o microfone. E, para não perder mais tempo, para vocês conhecerem, Marielle, pode começar sua fala. Boa noite, meu nome é Marilene. Eu comecei com sintomas quando eu tinha mais ou menos 20 anos. Eu comecei a perceber que eu estava com dificuldade de caminhar. Alexandre, tá baixo. Ninguém tá Quer ouvindo. dizer, uma atividade bem do cotidiano, atividade bem do cotidiano de uma pessoa, né? Nessa época, eu já era formada em edificação. Só um minutinho, eu vou aumentar o seu áudio, que ele está baixo. Eu estava com o retorno ligado aqui e esqueci de jogar na mesa. Perfeito. Pessoal, acho que agora está legal. Tá todo mundo ouvindo legal, pessoal? Tá tudo legal? Tá. Perfeito. Tá bom. Me desculpa, Marielle, pode reiniciar. Sem problema. Toda vez que vocês não entenderem alguma coisa, pode me parar que não tem problema, tá? O Alexandre, Também agora tá alto, a Marilene estava falando, eu acho que era porque ela estava falando um pouco longe do microfone dela. Fala, Marilene, para a gente Eu vou ver. regulando aqui, eu estou com retorno, eu vou regulando Isso. aqui, tá bom, pessoal? Obrigado. Então tá certo. Então a gente vai regulando e vamos aprendendo aos poucos um com o outro. Tudo Perfeito. certo? Então tá. Tecnologia é assim, né? A gente tem que ir aprendendo à medida que vai mexendo. A mesma coisa também que lidar com a deficiência. A gente vai aprendendo a viver com um corpo, entre aspas, fora do padrão, à medida que as barreiras vão surgindo, as dificuldades vão surgindo, porque a vida é assim, né? Sempre aparecem novos desafios. E o que eu percebo é que quanto mais a gente tem abertura para aprender coisas novas, para pedir ajuda, para passar conhecimento, mais a vida flui de forma harmônica. Vou voltar o que eu já tinha falado, né? Eu comecei com sintomas de limitações motoras com 20 anos. Então, eu tive uma vida, eu vou sempre falar a palavra normal entre aspas, tá? Até os 20 anos. Então, eu corria, ia para a praia, dancei. A questão de eu poder ter alguma deficiência nem passava na minha cabeça. E também eu não tive convívio com pessoas da minha família com nenhum tipo de deficiência. Então, para mim, tudo foi novo, tanto para mim como para a família. Eu tive alguns contatos com pessoas com deficiência na época da escola. Estudei em colégio público. Mas, assim, é um contato muito restrito. E também eram pessoas que também não falavam da sua vida particular como pessoas com deficiência. Então, eu tive que ir aprendendo aos poucos. Com 22 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber que aquela fraqueza no corpo para correr, para subir escada, estava tudo muito estranho, e comecei a fazer uma bateria de exames. Nessa época, eu já era formada em segurança do trabalho e já era formada em técnico de edificações. Técnico de edificações é uma mistura de arquitetura com engenharia. E segurança do trabalho é um profissional que faz de tudo para que o funcionário não fique doente nem se machuque. Então, eu unia essas duas coisas no ramo da construção civil, canteiro de obras. E cada vez mais foi ficando complicado o meu ato de trabalhar, porque trabalhar em canteiro de obra necessita que você suba a escada, muitas vezes que você suba em caminhão para ver o material que está sendo entregue, e eu comecei a achar muito esquisito. Nesse meio tempo, lá quando eu estava com 23, 24 anos, eu engravidei, e cada vez foi ficando pior. Eu tive uma gravidez que eu engordei muito, apesar de eu não ter tido nenhum contratempo, tipo diabetes gestacional, nada disso, eu engordei muito.
Então, eu pensei que essa dificuldade de locomoção, que daí nessa época, se eu sentasse no chão, eu já não conseguia mais levantar sozinha. Eu pensei que era porque eu tinha engordado muito. Tive amable e os movimentos não voltaram. Eu permaneci com o lado esquerdo, o braço, sem conseguir levantar acima da linha do ombro, permaneci sem conseguir correr, e fui fazendo exames, acabei pegando 2 anos de licença médica, e dali eu acabei indo já para a aposentadoria. Atualmente, eu estou com 38 anos, e fui aos poucos, fui perdendo os movimentos, né? Comecei a utilizar a cadeira de rodas para longo percurso em 2013, e há 2 anos atrás é que eu iniciei a usar cadeira de rodas dentro de casa. Então, atualmente, eu necessito de ajuda para quase todas as atividades cotidianas. Para tomar banho, para usar banheiro, me virar na cama, trocar de roupa, pentear o cabelo. Com o apoio do cotovelo na mesa, eu consigo levar comida até a boca. Essa doença que eu tenho, ela não tem problemas na questão da deglutição, tipo se afogar, mas ela pode migrar também para a questão respiratória, então tem possibilidade de no futuro eu ter que utilizar um aparelho para respirar. Deixa eu ver o que mais. Pode migrar também para o coração, porque o coração também é um músculo, mas de momento ele está todo bonitinho. Deixa eu ver o que mais. Bom, como eu sempre tive uma vida muito ativa, eu comecei a ficar muito entediada de ficar em casa depois da aposentadoria, porque todo mundo pensa em se aposentar, mas ninguém cogita a ideia de se aposentar com 38 anos. 38? 38 não, foi com 29 anos. Imagina, se aposentar com 29 anos é uma coisa muito utópica, né? Tudo bem que eu já tinha carteira assinada desde os 16, isso favoreceu também, né? Daí eu sempre gostei de ler muito, aproveitei o tempo livre que eu tinha com o ato de ler e prestei vestibular, como quem não quer nada, e passei para antropologia na UFSC. Isso em 2015. Então, no momento, eu estou escrevendo meu TCC e decidi escrever sobre o cuidado. Na área de antropologia, não há muito estudos voltados para a questão do cuidado. Quem geralmente estuda a questão do cuidado é a área da psicologia, da enfermagem, medicina, fisioterapia, mas não antropologia. Então, eu estou tecendo algo bem interseccional, por ser algo novo, né? Um olhar mais ampliado. Porque uma pessoa com deficiência física, ela tem em todos os meios culturais, desde o indígena, o afrodescendente, todos, como também todas as classes sociais, o rico, o pobre, e todas as denominações religiosas e crenças também. Então, tu ser cristão ou não, isso não vai ter impacto sobre o ato de você ter uma deficiência ou não. O impacto vai estar em como você lida com a deficiência e como o meio, as tuas teias de relação lidam com essa deficiência. Então, eu estudo mais essa área, né? E pautada muito na minha experiência de vida. Porque o que eu percebo no material que eu estudo, né? Em toda a bibliografia? É que geralmente rola uma lesão, do nada a pessoa ela está com a visão plena, rola um acidente e desse momento em diante a pessoa tem que reaprender a viver. No meu caso, eu tenho que reaprender a viver a cada dia, porque a cada dia a doença vai evoluindo um pouco mais. E o cuidador, a pessoa que está me auxiliando também, porque a cada dia a minha limitação vai se modificando e a pessoa vai ter também que aprender a me fazer a transferência minha da cadeira de roda para a cama de um outro jeito, minha transferência para o carro de outro jeito. Então, eu costumo dizer que a minha questão ela é fluida, porque
cada dia o meu corpo é outro, eu tendo que me adaptar com ele e as outras pessoas também tendo que se adaptar comigo. Atualmente eu tenho 2 filhas e estou tendo que aprender a educá-las, mesmo só tendo basicamente o movimento da boca para ficar guiando elas, faz isso, faz aquilo. Então, no mundo de hoje em dia, você educar já é difícil. E educar dessa forma que eu tenho que educar, olha, é uma questão de malabarismo. Mas, tipo, eu não abro mão da guarda das minhas filhas e amo elas, não consigo me ver sem elas. Uma é biológica, mais velha, e a mais nova, ela é adotada. A biológica está com 11 anos e a adotada está com 9. Teria alguma pergunta? Na verdade, primeiramente, eu vou levantar algumas observações e, pessoal, quem tiver perguntas relacionadas para a Michelle, relacionadas para a Marielle, vocês podem colocar o nome da pessoa na frente no chat que vocês querem perguntar para a Camila ir mediando as perguntas de vocês conforme vocês forem fazendo. Mas, Marielle, a sua fala entra de encontro com o que a gente encontra hoje de discussões, né, a respeito dessa questão da fluidez do corpo, né? Porque às vezes se pensa só no âmbito da sexualidade e esquece que também no âmbito da deficiência também existe essa fluidez corporal, né? Igual você traz muito diferenciado esse conceito. Eu achei muito completo quando você traz. Cada dia ou cada época do ano, meu corpo é de um jeito. Então, isso é muito forte e vale a pena os nossos espectadores, os nossos telespectadores, terem acesso a essa fala de uma pessoa que sofre de um problema, né? De uma pessoa que está vendo a deficiência por dentro. A proposta dessa mesa redonda é exatamente isso. Nós, na terça, mostramos a deficiência vista por fora, por meio dos técnicos que atuam no atendimento com essas pessoas, e hoje trazer a deficiência vista de dentro, né? Uma observação participante para os nossos espectadores, aí uma média de 30 espectadores, para eles enxergarem a forma, por exemplo, que a Michelle enxerga o mundo, a forma que a Marilene anda pelo mundo que está à volta dela, né? Então, essa é a troca que nós propomos fazer aqui essa noite, com essa mesa redonda, trazer para vocês essa visão. Vocês se imaginando andando tal qual a Marilene e enxergando tal qual a Michelle, né? Então, vou passar para a Camila. Pode falar. Nós mulheres, por causa do ciclo hormonal, a gente já tem essa mudança diária, né? Para uma mulher que se observa, ela observa que o seu humor modifica, a sua pele, a gente se modifica, é igual à lua, cada dia está diferente. E quando você tem uma doença degenerativa, é assim, só que muito mais rápido. Então, cada dia o teu corpo está diferente. E assim, é como se eu tivesse um envelhecimento altamente acelerado, porque todos nós iremos envelhecer, e com o envelhecimento, infelizmente, todos nós aos poucos vamos adquirir algum tipo de deficiência auditiva, visual, de locomoção. Isso é inerente ao corpo humano. Porém, no meu caso, é altamente acelerado. Então, eu necessito estar sempre me adaptando e adaptando a forma que as outras pessoas me olham e o ambiente, né? Muito forte essa fala, né? A adaptação, na verdade, o ser humano, biologicamente, ele foi constituído para se adaptar em qualquer ambiente que ele esteja, né? Não importa se a visão da pessoa é evolucionista ou criacionista, ambos concordam numa coisa: existe uma evolução, existe uma adaptação. Então, isso que é importante, né? O ser humano, ele tem essa mobilidade, essa plasticidade neurocerebral para poder aí
agilizar nessas adaptações que você tanto está trazendo hoje, que tem necessidade. Vou passar a fala para a Camila, para ver se ela tem alguma observação ou pergunta dos nossos telespectadores, e depois a gente retoma com outras perguntas que eu vou fazendo para vocês. A Nájila está desejando uma boa noite e disse que história fantástica. Foi na fala da Michele, né? Que ela fez este comentário. A Elisana também dando parabéns. A Kelly parabenizando as palestrantes pelos exemplos de vida e superação. Quem tiver perguntas, pessoal, pode começar a fazer aqui pelo chat, tá? Que eu repasso para as palestrantes. Enquanto a gente vai aguardando as perguntas dos nossos espectadores, eu vou já direcionar algumas perguntinhas, primeiramente para Michele. Michele, você traz toda a questão da dificuldade que você encontrou, principalmente no ensino superior, com as, digamos assim, inconclusões, né, que foram, de certa forma, colocadas aí na sua vida. E hoje você teria algum recado? Vamos supor que tem algum dono de faculdade ou alguém ligado, né, como eu estou ligado. Que recado que você manda para quem está ligado ao ensino superior para a gente rever aí, para poder ajudar no que for necessário? Estão ouvindo? Sim. Capacitem os seus professores, capacitem os seus alunos, capacitem o máximo que vocês puderem, né? Tornem profissionais capacitados, formem profissionais capacitados e tenham profissionais capacitados. É esse o recado. Certo. Então, seria põe em prática tudo que a gente está conversando aqui, né? Para não ficar só na academia, vamos dizer assim, né? Exato. Nem que pergunte, né? Se você não sabe, pergunta para uma pessoa com deficiência. Não é feio, não é vergonhoso você falar, eu não sei como que lida com uma pessoa cega. Michele, me ajuda, o que eu faço, como que eu faço, não tem problema, né? O problema é você não perguntar, você não querer se capacitar, você não querer saber. Aí é o problema. Ou partir para os achismos, né? Exato. Eu acho que assim vão fazer. Exato. Muito interessante. Marilene, Sim. da mudança corporal que você tanto nos fala... Abaixa, Marilene. Sim, eu ergo aqui. O que você nos fala a respeito dessa mudança? Como é que é emocionalmente? Que você trouxe, sim, fisicamente você consegue se adaptar. Mas como que seria emocionalmente falando essa questão toda? Bom, de momento, eu passei mais ou menos uns 4, 5 anos, que foi uns 2 anos antes da gravidez, o decorrer da gravidez e pós-gravidez, sem ter um diagnóstico. Então, fazendo todos os tipos de exames que você possa imaginar, exames de imagem, exames clínicos, vários especialistas, porque fraqueza física pode ser várias coisas. Pode ser uma diabetes, pode ser um problema cardíaco, um problema respiratório, pode ser uma anemia, pode ser um câncer. Então, pode ser uma depressão. Pode ser uma depressão. Se todos os exames dão normais, então tu lhe diga que a tua fraqueza física é depressão, é psicossomático. Eu tenho uma crença que tudo é psicossomático, tá? Mas isso não desvincula a questão da biomédica, tá? Então, lá no início eu já precisei ir para o consultório de psiquiatria para poder ver se o que eu tinha era algo psicológico ou era algo físico, algo orgânico. E tive o laudo, né, que realmente era algo orgânico, porque a vontade eu tinha. Simplesmente era o corpo que não respondia aos comandos. E então gerou uma incógnita.
De lá para cá, eu já fiz vários tipos de acompanhamento psicológico, já fiz no CCR, Centro Catarinense de Reabilitação. Lá tem uma equipe eu não sei como é o nome que chama. Isso, obrigado. Então, daí lá tem assim, tem o enfermeiro, tem o nutricionista, tem o TO, que é o terapeuta ocupacional, que ele vai te ensinar a ter uma funcionalidade dentro das tuas limitações motoras, tem um próprio psicólogo. Então, lá eu fui atendida por quase 1 ano e meio, lá eles me ajudaram bastante, e eu sou acompanhada também por uma equipe, um grupo, né, que trabalha sobre constelação familiar. Isso me ajudou muito, a constelação familiar. O meu vínculo religioso também me dá um grande respaldo de como lidar com a deficiência, de como lidar com essas mudanças. E leio muito livros na área de autoajuda e vejo muitos vídeos também. Porque assim, eu vou dar um exemplo que... Bom, até complicado falar isso. Quando eu tive o pseudodiagnóstico da perda dos meus movimentos, a médica foi bem sincera comigo e falou assim, ó, vai caminhar só por mais 6 meses. Na época, eu era totalmente funcional. Eu dirigia, eu caminhava, eu corria ainda, tipo trote. Eu só não conseguia subir escada que a altura fosse do meu joelho, tipo ônibus. Se eu caísse, na época, eu conseguia levantar. E eu tive esse diagnóstico de 6 meses, eu com uma criança de colo. E falei para meus pais, falei para minhas amigas, e naquele momento que eu achei que as minhas amigas iriam mais estar junto comigo, me acolhendo, foi o momento que elas se afastaram. E fiquei afastada delas por mais de 4, 5 anos e a doença evoluindo. Além do afastamento delas, teve também o afastamento de alguns parentes que eu achei que ia estar muito próximos, mas não estavam. Passado o tempo, a gente voltou a ter um relacionamento e foi daí que eu percebi o porquê que eles se afastaram de mim. Não se afastaram de mim porque não gostavam de mim ou porque não tinham empatia. É porque psicologicamente eles também não conseguiam lidar com o ato de eu ter um diagnóstico desse tão pesado. Então, tu tem que lidar com os teus fantasmas e os fantasmas dos outros. A minha filha mais velha precisou, a partir de 1 ano e meio atrás, também frequentar consultas, né, com psicólogo, porque ela não estava conseguindo lidar, me ver perdendo os movimentos. O ato de eu ser a única mãe num colégio de mais de 500 alunos, cadeirante. Tipo, todo mundo conhece a Amable como a menina que a mãe é cadeirante. Então, é um impacto, né? Até mesmo no ambiente religioso que a gente segue, eu sou a moça cadeirante, tu ganha um sobrenome, como outros ganham um sobrenome como ceguinho, né? A pessoa que usa bengala, a pessoa que tem vitiligo. Então, tu ter que se apoderar desse sobrenome, tu ter essa aceitação, é algo complicado. Não sei se eu ajudei. Como que você contribuiu? Foi fantástica a sua fala. Deixa eu mexer aqui no mixer. Foi fantástica a sua fala, trouxe grandes observações, sim, porque hoje se discute muito a pessoa com deficiência e se fala muito, né, dessa questão da pessoa com deficiência. Mas a minha pergunta fica, e aí, né, será que a gente precisa também de carregar rótulos? Igual a moça cadeirante, como você descreveu, a moça da bengala que está parada ali na esquina esperando, né, Michele? E assim por diante. Então, são questões que a gente precisa levantar. Por que a gente tem que apontar para fulano? Ah, aquela que é gordinha, ou aquele que é baixinho, né? E não tentar saber o nome. Por exemplo, a Marilene. Ah, mas quem é a Marilene? A mãe das 2 meninas, né? E aí, o nome das filhas. Não, é a Marilene cadeirante, né? O Alexandre cego, a Michele cega. E fica essas nomenclaturas. E a gente usa também com pessoas não deficientes. Camila, aquela loirinha
caixinha? Como assim? Então, até. Vocês estão me ouvindo? Tá ligado? Estamos sim. Até no ambiente escolar mesmo, né? Quando a gente era criança, eu lembro que eu usava óculos e a criançada ficava, ceguinha, não me pega, ceguinha, não me pega. Até um dia que eu peguei um e pararam de falar, né? Mas rolava esse tipo de coisa, né? E aí eu peguei um. É claro que quando a gente é criança, a gente resolve os problemas da gente do jeito que a gente acha legal. Eu peguei um e bati no amiguinho, não foi legal. Mas pararam de ficar falando ceguinha não me pega e roubando minha comida, enfim. Mas isso começa desde criança, né? Essa coisa de você fazer bullying, vamos lá, nomear as pessoas de forma inadequada. Eu acho que, na verdade, precisa haver um rearranjo das relações sociais, né? Porque, às vezes, a gente gosta de usar nomes para se referir, né, às pessoas, e a gente simplesmente pode chamar elas pelo nome, né? Se não sabe o nome, pergunta, olha, qual que é o seu nome? Mas pegar uma característica física para nomear alguém, isso não é uma atitude bacana, entra dentro de uma relação social que hoje a gente pode considerar viciante, né? Porque é comum, inclusive nós, às vezes, falamos, aquele fulano tem a voz fininha, aquele fulano que é assim, aquele que é assado. É comum, isso é cultural. Aqui a gente não está apontando o dedo e falando que é um erro. Na verdade, nós estamos mostrando que precisamos mudar, todos nós, os palestrantes, os espectadores, mudarmos as nossas formas de nos relacionarmos socialmente com as pessoas, principalmente na nomenclatura dessa pessoa, que ela é um ser humano, tem sentimentos. De repente, a pessoa tem trauma, que é a questão de ser baixa. Isso tem que ser considerado, não é mimimi. A pessoa tem alguma questão quanto à raça dela, que na verdade não existe raça, é etnia, né? Raça é animal. Então, às vezes ela tem alguma questão com isso, e é um direito dela ter alguma questão com isso. Então, se ela não quer ser chamada de negra, por que eu vou insistir? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que rever mesmo, é muito importante isso, e é importante, sim, trazermos para a discussão dentro da academia. Camila, passo a bola para você. Não tem nada de pergunta? Ué, pessoal, vocês estão tímidos hoje? O pessoal hoje está tímido, não tem nenhuma pergunta aqui. Quem entrou agora foi a Mônica, de Eunápolis, da Bahia. Disse um boa noite aqui para a gente. Mas perguntas não temos. O pessoal está tímido hoje. Eu parto do princípio, do seguinte paradigma. Ou todo mundo está entendendo tudo, ou todo mundo está tão, assim, maravilhado, porque as falas das duas trouxeram grandes reflexões. E eu costumo dizer que nós, seres humanos, precisamos de digerir, né? E, às vezes, essa digestão de uma informação muito grande para as nossas vidas requer um silêncio mesmo, para refletirmos, para pensarmos, para, de repente, parar aí para fazer uma reflexão, né? A Mônica colocou assim, estamos atentos. Pois é. Mas é isso aí, galera. Seria importante ter mais perguntas, você pode falar. Dentro disso que você está falando, né? Devido à minha comorbidade, eu necessito fazer fisioterapia. E o que eu percebo é que os profissionais de fisioterapia, eles são treinados na academia para que o paciente volte a ter a funcionalidade completa. Ou que melhore para chegar quase ao completo. Porém, comigo, o máximo que eles vão conseguir, infelizmente, é que eu fique num platô, que a doença não evolua. Então, eu percebo, assim, eles com muita boa vontade no início, nos 6, 7 primeiros meses, e daí depois eles vão perdendo aquela garra. Não por causa de um relacionamento interpessoal entre eu e o fisioterapeuta, mas sim porque ele começa a se sentir um profissional não qualificado pelo fato de eu estar perdendo os movimentos.
Então, aí fica a dica tanto para esses profissionais, como para os profissionais cuidadores, porque com o tempo, eu percebo também que os cuidadores vão ficando um pouco desmotivados, porque quando eles começam a trabalhar com uma pessoa que tem uma doença degenerativa como a minha, eles vêm com o pressuposto que o cuidador anterior não cuidava direito. Então, ele vai vir, vai fazer e vai acontecer, e beleza, e a pessoa vai sair caminhando. Porém, não. Então, a pessoa vai se desmotivando com o tempo. É isso. Temos Olha, um... Aí veio pergunta, mas deixa a Michelle falar e a gente já passa, então. Marilene, essa questão da fisioterapia até posso falar porque eu fiz faculdade e quase formei. Realmente, tá? A gente abre aspas, treinado, fecha aspas, para evoluir, né? A gente não tem nenhuma disciplina relacionada a doença degenerativa. E eu também vi outra coisa. Quando eu estava ali na faculdade de fisioterapia, eu não era vista como uma profissional, porque era uma pessoa com deficiência. E pessoa com deficiência tem que fazer fisioterapia e não ser fisioterapeuta. Né? Então, eu entrava nesse contrário e bugava a cabeça das pessoas, dos professores, dos colegas, enfim. Da Maura, ela está dando uma boa noite e diz que está sem palavras, que exemplos de vida. Sensacional. Por enquanto não temos mais recados, mas assim, uma opinião minha, uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte, todo mundo está sujeito a contrair uma deficiência, né? Não necessariamente eu nasço com uma deficiência. Igual no caso da Marilene, ela teve uma deficiência agora, né? Onde eu trabalho, a gente tem algumas pessoas que perderam a visão já na velhice, numa idade já bem avançada. Então, assim, o que a gente precisa prestar uma atenção e ter como é que fala? Uma colocação que, por exemplo, eu também posso ter uma deficiência, né? Um dia eu posso precisar de alguma coisa que as pessoas com deficiência precisam. Eu acho que é isso que a gente precisa ver, né? Porque muita gente reclama, por exemplo, igual empresários. Às vezes reclama que tem que fazer uma rampa para ter um cadeirante, para o cadeirante conseguir entrar na loja dele ou no mercado. Mas, de repente, um dia essa pessoa vai precisar de uma rampa também. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? Gente, a Elisana tem um recadinho. Ela tem uma pergunta, na verdade, para a Michelle. Quando ela pretende voltar para o ensino superior? Antes, Michelle, a Laísa fez um comentário, excelente abordagem. E um recadinho também para você, Michelle, mesmo com as adversidades, não desista dos seus sonhos. E não é só por enquanto. Vamos lá, quando que eu pretendo voltar para o ensino superior? Eu me considero uma pessoa super sortuda, né? Porque eu consegui uma carreira profissional boa, sem diploma de faculdade, sem diploma de ensino superior. Então, eu me considero aí um pouco de sorte, outro pouco de esforço, outro pouco da mãozinha de Papai do Céu, sei lá, no que vocês acreditam. Quando que eu vou voltar para o ensino superior? Eu pretendo voltar
talvez ano que vem, mas não voltarei para sistemas de informação. Acabou me causando um bloqueio psicológico muito grande, porque não foi legal a minha experiência, por mais que eu sei que não foi culpa minha, né, nem minha, nem da Elisana, nem de ninguém, foi culpa da instituição de ensino que não se adequou, mas isso gera um estresse tão grande, tão ruim, que, sinceramente, eu não tenho vontade de pegar o meu diploma de sistemas, mesmo que eu já tenha concluído boa parte da faculdade, né, eu prefiro começar outra do que terminar a que eu estava fazendo, porque eu sei que eu tenho esse bloqueio e eu não vou conseguir fazer ela com excelência de novo. Então, se tudo der certo, ano que vem eu estou começando outra faculdade, e aí relacionada à área que eu estou trabalhando hoje, atuando hoje, que é dentro da área do designer. Tem mais? Pode falar. Tem um recadinho da Mônica. Eu vou copiar aí, Michele. Acho que a Elisana... Eu não entendi. A Elisana ia falar alguma coisa. Não, eu disse porque eu vou... O áudio tá caindo. O meu áudio tá ruim, né? Cortou, Elisana. Não. Cortou? Agora ficou melhor. Agora tá bom? Agora sim. Ficou legal. Agora tá legal. Ah, não, eu falei para ela que eu vou ficar atenta ao detalhe desse retorno. Vai, Michele. Da Michele. A gente retorna, gente. Uma hora a gente retorna, sem pressa, Sem pressão psicológica. Mas assim, uma hora a gente retorna. Graças a bom Deus, eu tive muita sorte de ter conseguido estar onde eu estou hoje, sem o diploma da faculdade. Me considero, como eu falei, muito privilegiada por causa disso, né? Mas é isso. Sistemas de informação eu não volto mais. Eu já não diria que é sorte, e sim eu diria que é uma persuasão sua, né? Como a moça falou, acho que foi a Laís, né? De não desistir dos sonhos, né? A Laís Kelly, né? Então, não desistir, eu acredito que seja muito isso, né, Michele? Você tem isso na tua própria fala, nesse teu empoderamento nas posições, enfim, que tu colocas. Então, eu acredito que não é sorte, que não é papai do céu, não. Eu acredito que é você, enquanto pessoa, enquanto a Camila falou também da questão de se ver enquanto ser humano dentro do espaço, então você se colocou nesse espaço, para além da tua deficiência, como você sempre diz, tu é, sim, uma mulher cega, mas para além disso, você é a Michele, pessoa, e que quando quer, vai em busca, né? Gostaria de parabenizar a Marilene, assim, por toda a fala, e, assim, me chamou a atenção quando falou da tua pequena, que ela está na questão de tratamento psicológico. Tu podes falar mais um pouquinho sobre essa questão da relação com as tuas filhas, tanto quanto, né, com as duas? Tá bom. Sobre a questão das minhas filhas, a Amabile, que é a filha biológica, quando ela tinha em torno de 1 ano e 2, 3 meses, eu já não conseguia pegar mais ela no colo, porque ela, sabe aqueles bebezão? Ela já pesava já uns 13 quilos, com 1 ano de idade. Ela é uma criança grandona, então pegar ela no colo eu já não conseguia, e eu tinha medo que caso ela saísse correndo, eu também não conseguia correr atrás dela. Então, sempre precisei estar acompanhada com algum adulto responsável para conseguir sair com ela. Porém, eu dirigia. Então, alguém colocava ela no carro e eu conseguia levar ela até a creche. E lá na creche, alguém pegava a Amabile dentro do carro e levava para a creche. Depois, quando eu chegava na hora de buscar ela, eu também chegava lá, buzinava, eles pegavam a Amabile, né, e colocava dentro do carro e eu vinha para casa numa boa. O que acontecia eram os olhares de estranhamento dos pais
porque quem olha para mim até hoje em dia, quem olha uma foto, não vai perceber que eu tenho uma deficiência, só quando eu começo a me mexer. Então, as mães olhavam com aquela cara, tipo, quem é essa dondoca, né? Por que tamanho privilégio para essa daí? Então, era uma coisa bem engraçada. Quando a Amabile tinha uns 4, 5 anos, foi que ela começou a perceber que tinha algo estranho, que eu era uma mãe diferente das outras. E daí ela começou a questionar, e eu sempre tratei isso aí com muita naturalidade. Eu simplesmente sou uma mãe diferente, ponto. Não há muita outra opção. Daí eu entrei com pedido de adoção pelo Conselho Tutelar. Não sei se alguém aqui já fez esse trâmite burocrático. São vários documentos que eles solicitam, tanto no cunho financeiro como no cunho psicológico, estrutura da casa, e fiquei 4 anos na fila para adoção. O primeiro 1 ano e meio na questão do trâmite burocrático, porque não tinha nenhuma mãe cadeirante na comarca de Florianópolis, eu ia ser, entre aspas, o projeto piloto, então rola toda uma insegurança. Da mesma forma que rola essa insegurança de você permitir ou não um casal homoafetivo, ou um casal que já tem certa idade, também rola aquela insegurança. Será que a pessoa é capaz de ser mãe ou pai com deficiência? Mas aí entra naquela incógnita, né? Se eu não sou capaz de adotar uma criança, então eu também não sou capaz de ter a filha biológica, certo? Então teriam que tirar a guarda da biológica, já que eu não posso adotar uma outra. Então dá aqueles pontos de interrogação. A primeira aproximação que eu tive com a Laura, né, ser adotada, foi um ar de muito estranhamento, porque ela estando no abrigo, ela não ia passar na cabecinha dela uma mãe cadeirante. Ela poderia imaginar qualquer coisa, menos uma mãe cadeirante. Então, nos 2 primeiros dias de aproximação, ela olhava para mim de longe, ela não chegava nem perto. Agora, hoje em dia, nossa, ela é super chegada. E tanto uma como a outra, elas são bem atuantes. Tipo, quando elas notam que não tem uma rampa, elas vão lá e já falam pro lojista, oi, a rampa. Ou quando notam que eu estou com alguma dificuldade, ela já falou, vocês não estão vendo que a mamãe está precisando de ajuda? Elas são bem despojadas nisso. E eu tento lidar com toda a naturalidade. E assim, eu tenho coisas que eu tenho que delegar funções, mas não é porque eu estou delegando funções que eu não estou junto. Exemplo, a filha mais nova está na 3ª série. Tem muitos trabalhos de recortar coisa, de dobradura, e que eu não vou dar conta. Mas não é porque eu não vou dar conta que eu não estou ali junto acompanhando. Um outro exemplo, a outra filha está na fase da pré-adolescência, o quarto, se deixar vir aquela bagunça. Então, quem é meus braços e minhas pernas são as cuidadoras, mas eu estou ali junto para dizer arruma assim, arruma assado. Então, o ato de você ter uma deficiência não é justificativa de você ser um pai ou uma mãe ausente. Pelo menos não no meu ver, né? Não sei se ajudei. Nossa, contribuiu muito. E, gente, Obrigada, Marilene. Só para o pessoal ficar sabendo, por alguma interferência, que nós não sabemos o porquê, ela não está conseguindo ouvir a fala. Então, às vezes, que vocês viram falando no celular, eu transmitindo o que vocês estão falando para ela pelo WhatsApp, tá? Então, para ela poder interagir com as perguntas que vocês estão fazendo. Então, são os malabarismos tecnológicos aí que a gente faz para poder garantir o trabalho brilhante dessa profissional que hoje, além de estudante, é uma pessoa que está aí na luta, né? Trazendo várias questões aí em relação ao seu desenvolvimento como mãe, como dona de casa, como empresária do ramo imobiliário também, isso é muito importante trazer. Então, isso é muito bom. E agora como acadêmica, né? Já defendendo sua tese, né? Já iniciando aí seu TCC. Então, isso é muito importante também trazer aqui para a sala. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é assim, ó, quando eu fiz vestibular, não existia cota para deficiente, então eu entrei de forma normal.
porém a universidade sempre esteve à minha disposição para me ajudar no que fosse possível, né? Claro, o meu maior dilema é a questão do uso do banheiro. Por quê? Porque eu tenho controle de esfíncter, para quem não sabe, é controle de fazer xixi e cocô. Se me dá vontade, eu consigo segurar, igual uma pessoa, entre aspas, normal. O que eu não consigo é fazer a transferência da cadeira de roda para o vaso sanitário e nem muito menos tirar minha roupa. Ó, a Laura chegou aqui, ó. Oi, Laura! Oi. Essa aqui é a filha mais nova. E então a universidade ela sempre me disponibilizou bolsistas para fazer essa questão da transferência. Agora no último ano, a gente está agora nesse ano, então seria há 2 anos atrás, eles estavam me disponibilizando 2 bolsistas, um para me segurar e outro para baixar a calça, porque para me limpar eu consigo. Mas tem algumas coisas que a burocracia ela emperra, que não é na área humana, é na área literalmente burocrática. Por exemplo, ampliar uma porta de um banheiro. Eu preciso fazer toda uma licitação, tanto do material como da mão de obra. Isso demora. E assim, o deficiente não pode ficar esperando 4, 5 meses para fazer aquela reforma ali. E lógico que eles vão dar prioridade para as outras reformas maiores, né? Mas daí nessa a gente já perdeu um semestre. Então, a questão burocrática é uma situação muito complicada. Outro detalhe é que antropologia você tem que ler muito, muito. Então, em suma, é assim, você lê os textos e chega na sala de aula para debater os textos. Eles me disponibilizam em PDF, então eu leio em PDF, ou então eu coloco no mesmo programa que vocês utilizam, que vai lendo para mim. Daí eu preciso ficar carregando o peso, né? Antropologia, a gente faz muita visita em campo. E daí, nessa parte, eu sou bem prejudicada. Porque os bolsistas, eles não podem sair do campus. Então, caso a turma for visitar uma tribo, for visitar um ponto histórico, eu não vou poder frequentar, ou vou ter que pagar alguém extra universidade para me levar. E mesmo assim, nada garante que eu vou ter acessibilidade. Vou dar um exemplo. Caso a gente for fazer um estudo de pesca artesanal, como é que eu, com cadeira de roda, vou fazer isso com pesca artesanal? Ou caso no dia esteja chovendo, como é que eu vou utilizar uma cadeira de roda motorizada, sendo que com chuva a cadeira estraga? Então, tem alguns percalços assim que a gente meio que tenta contornar, né? Mas vamos seguindo. É toda uma dificuldade que você vai aprendendo a lidar, né? E vai adaptando, como você mesma disse. Vocês viram, pessoal, que legal a questão da tecnologia assistiva, né? A questão da deficiência acaba não sendo tão legal, mas quando eu falo legal aqui, é o uso... Deixa eu falar no outro microfone que eu acho que vai ficar melhor. É o uso da tecnologia assistiva, por exemplo, algo que é para cego, que são os leitores de tela, que ela utiliza pela baixa mobilidade e também pela dificuldade de ficar segurando o peso do livro. E dislexos também podem fazer uso da tecnologia assistiva para fazerem suas leituras. Então, olha só, idosos também, né? Então, tá vendo como é que a tecnologia não é só para o cego, para todos que precisam dela. Né? Até por isso que o nome é geral, né? Até a Graziella falou brilhantemente na terça-feira sobre isso, né? Mostrou alguns exemplos do trabalho com baixa tecnologia assistiva e também com alta tecnologia assistiva, com o uso do computador e tudo mais. Então, isso que é brilhante, né, na vida das pessoas com deficiência, como que elas acabam se adequando a contextos que às vezes não atendem. E uma coisa muito séria, né, Marilene? Eu não sabia, por exemplo, que a cadeira motorizada não podia andar com água. Eu achava que vocês tinham essa mobilidade. E claro que no Brasil é impossível a gente andar nas ruas e nas calçadas com as cadeiras de roda com chuva, porque na rua tem as valetas nas esquinas que formam aqueles rios, né, literalmente. Que é um absurdo, isso deveria ser tudo subterrâneo, mas infelizmente aqui eles preferem fazer desvio de verbas públicas em vez de fazer as obras como devem ser.
Até eu vou E contar... Pode falar. vou acrescentar um pouco mais. Por favor. Sobre a cadeira de roda motorizada, ela tem 2 baterias. Entre aspas, o SUS dá. A gente entra com toda uma burocracia e ele nos fornece a cadeira de roda motorizada. A cada 2 anos, você tem oportunidade de solicitar mais uma outra cadeira. O grande detalhe são as baterias. Essas baterias não duram nem sequer 1 ano. E cada bateria cada bateria dessa custa R$700. Por que sei? Porque uma delas estragou agora e não adianta tu trocar uma só, tens que trocar as 2. Agora eu vou perguntar, quem é que tem R$1.400 para trocar 2 baterias? E assim, tudo é caro, tá? Tudo é caro. A questão do almofada, a questão da parte do joystick. O joystick é onde a gente mexe para a cadeira ir de um lado para o outro. A cadeira de banho, por exemplo, ela não tem rodas laterais para você tocar a cadeira. No meu caso, eu não teria condição mesmo, porque eu não tenho movimento dos braços. Mas mesmo se eu tivesse, eu não teria condição de tomar banho numa cadeira de banho sozinha, porque não toca. A questão da reforma de uma casa, eles também não fornecem. Tipo, aonde eu estou conversando com vocês, eu estou com o celular apoiado numa mesa da cozinha e eu precisei readaptar todos os pés dessa cadeira, dessa mesa, porque senão a cadeira de rodas não ia entrar embaixo da mesa. A questão do guincho de transferência também custa muito caro. Então, a questão financeira, ela perpassa todas as questões. Para vocês terem ideia, para mim ter uma vida funcional, eu preciso pagar hoje em dia o cuidador. E o cuidador em Florianópolis está em torno de R$10 a hora. A hora. Então, para mim viver com qualidade, 240 por dia. Com mais alimentação, transporte, água, luz. Quem tem esse dinheiro para ter uma vida com qualidade? Quem? Ah, Marilene, mas você é aposentada por invalidez, não foi isso que você falou? Sim. Marilene, você não ganha aquele aditivo quando a pessoa precisa de cuidador? Sim. Gente, o que é 20%, 25% de um salário mínimo? Oi? Não paga nem um rancho. Um rancho aqui em casa dá mais de R$2.000, porque eu estou falando de 4 pessoas comendo. E aí? Então, não penso, assim, tem aquele ditadozinho bem chulo, né, do tipo, para você ser eficiente no Brasil, tu precisa ter dinheiro. Infelizmente, tu tem que ter dinheiro, porque senão você não vai sobreviver. Tipo eu. Se eu ficar parada na mesma posição durante 2 horas, pode gerar uma escara. A escara vai gerar uma infecção. Se eu ficar segurando o xixi muito tempo, vai gerar uma infecção urinária. E aí? Então, tem muita coisa na área da deficiência que precisa ser repensada. Eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu já cheguei até em asilo para ver se, de repente, o ato de eu ficar internada no asilo não me sairia mais em conta do que pagar cuidadora. Só que eu tenho 38 anos. A lei brasileira só permite acima de 65. Então, nem ir para um asilo particular me é permitido. Eu fico numa situação que, olha... desculpa, o assunto agora ficou meio deprimente, né? Não, na verdade, eu acredito que não. Que, na verdade... Eu acredito que, na verdade, você conseguiu trazer para nós uma realidade. E hoje, pessoal, a gente precisa de trazer realidade para as pessoas. A gente observa hoje as pessoas... a gente não pode falar isso porque senão as pessoas vão sofrer ao ouvir ou vai sofrer. Não, a gente tem que expor o sofrimento, sim, de forma clara, e as pessoas verem como que é essa situação. Não, é diferente da pessoa que reclama. Você está trazendo uma situação, você não está reclamando. É diferente da pessoa que você fala, eu não fiz por causa disso. As pessoas não me ajudam. Isso, aquilo. Não, você está trazendo o real, o que acontece aí com você. É doloroso? Às vezes não é uma coisa que às vezes as pessoas esperavam ouvir
né? Eu queria só ouvir superação. E a superação que você está fazendo só de estar aí falando com a gente? Com toda a adaptação tecnológica que a gente teve que fazer aqui para permitir seu lugar de fala. Então, isso também é E fantástico. sobre a questão do leitor de texto, quando eu tinha mobilidade, a minha ida no banheiro para fazer um xixi demorava o quê? 15 minutos. Eu agora demoro mais de 40. Até alguém me pegar da cadeira de rodas, me colocar na cama, baixar minha roupa, colocar numa cadeira de banho, me levar até o vaso, eu fazer a necessidade, voltar para a cama, nanã. Quer dizer, qualquer xixizinho demora um tempão. E qualquer banho demora um tempão, vezes 3. Então, o que eu faço? Eu acabo sempre ouvindo esses áudios enquanto eu estou fazendo essas minhas atividades de vida diária, que é uma forma de otimizar o tempo. Claro que as cuidadoras ficam meio assim, ai, que coisa chata, tenho que estudar junto com a Marilene. Faz parte. Fazer o quê, né? Faz parte. Vai formar junto. Igual meu falecido irmão formou junto comigo em psicologia. Ele gravou todos os textos para mim. Só que eu vou contar essa história amanhã. Tá. Pessoal, vou passar novamente a palavra para a Camila. Pode falar, Camila. Temos bastante recados aí enquanto vocês estavam conversando. Só trazer uma observação, Camila. Pessoal, nós estamos tendo algumas instabilidades temporais. Acredito que a conexão está legal, mas está caindo muito raio aqui na nossa região. Se por acaso nós sairmos do ar, é porque a energia simplesmente caiu, tá? Tá feio o negócio aqui, tá? Cada clarão aqui do lado da porta, que olha. Gente, a Mônica, ela disse que é psicopedagoga, atua na educação básica da Rede Municipal de Ensino e Núcleo de Apoio Psicopedagógico, Ensino Superior, com PCD e transtornos. E ela disse que escutar vocês duas é um grande aprendizado. Ela está agradecendo pela oportunidade. Juliana disse que vocês são muito guerreiras, grandes exemplos. A Rosana fez uma pergunta. O que vocês duas têm para falar sobre as políticas públicas em relação às dificuldades que vocês já passaram? O que falta e o que precisa ser feito, né? Tem mais recados aqui, mas eu acho que vamos na pergunta primeiro, né? Depois eu continuo. Isso. Então, é para as duas, para a Michele e para a Marilene. Para a Marilene, eu vou estar passando aqui para ela, que ela não está conseguindo escutar o nosso áudio, tá, galera? Então, vou falar. A Michele vai respondendo. Exatamente. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, Michele. Ah, tá. Exatamente no que a Marilene trouxe para a gente, né? Vejam o quanto de gasto ela tem para trocar uma bateria de uma cadeira, para pagar um cuidador. Até colei um link no chat ali, uma tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, com um preço bem elevado, então, assim, falta muito questão de política pública de apoio. Hoje o governo está bem complicado, eu não vou entrar aqui em política, né? Mas faltam muita questão de apoio. Temos bastante direitos, mas a gente não tem apoio. Marilene, pode falar. E agora? Sobre políticas uma públicas. Temática. Sim. Vou ir para a questão da saúde. Voltar da questão da saúde e política pública. Em Florianópolis, a gente tem muito merchandising sobre prevenção de tudo, fazer os exames antes que aconteça, antes de você ter um diagnóstico, como é que eu vou me expressar? Fazer exames preventivos. E para uma mulher cadeirante, isso é bem complicado. Muitas das vezes eu preciso pagar para poder fazer os exames, porque o posto de saúde não dá a acessibilidade que eu necessito.
e também não, no hospital também não tem. Então, falta um olhar mais atencioso nessa área. Fora isso, a questão de acessibilidade arquitetônica, porque não tem acostamento, nem todo ônibus tem elevador. Quando tem elevador, o cinto de segurança não está funcionando. O cinto de segurança, às vezes, está funcionando, mas o motorista e o cobrador não são treinados. Então, é toda uma rede, né? Você vai para uma loja fazer uma compra, não percebem que a gente não consegue levantar o braço para tirar a roupa da arara, do cabideiro, para poder enxergar. Então, tem muitos vendedores que olham com mau olhar. Então, é todo um conjunto. Sobre os hospitais aqui de Florianópolis, é assim, ó, tem muitos consultórios dentro do próprio hospital que você não entra nem com a cadeira de rodas, porque não tem espaço. Então, para mim, infelizmente, é normal eu ser atendida no corredor. Como eu não tenho vergonha do meu diagnóstico, é de boa, mas é bem complicado. Eu, por ser aluna da UFSC, e pelo ato da UFSC ter um hospital, que é o HU, eu sou atendida por uma equipe multidisciplinar. Então, são 2 neurologistas, cada um da sua área, uma enfermeira geneticista e vários alunos. Mas, assim, ó, acessibilidade não tem. Inclusive, assim, ó, se eles precisarem me pegar e me colocar numa maca para fazer algum outro exame, também não dá. E estou falando isso bem antes de pandemia, tá? Então, a acessibilidade é bem precária. Não tem estacionamento para carros voltados para pessoas que têm alguma deficiência. Então, eu queria que a realidade fosse outra, mas infelizmente não. Outra coisa é a questão de lazer. Pô, Florianópolis, quantas praias? Aqui é uma ilha. São pouquíssimas as praias que têm acessibilidade. E as que têm acessibilidade ainda entre aspas. Tipo, tem a cadeira anfíbia, mas não tem aonde você estacionar o carro. Tem onde estacionar o carro, tem a cadeira anfíbia, mas não tem um banheiro. Então, ou tem banheiro, tem a cadeira anfíbia, mas tu não consegue chegar até a areia, até o posto salva-vida onde está a cadeira. Então, é bem complexo. Sobre o Hospital Celso Ramos, raramente eu vou, por falta também de acessibilidade. Tem ambientes ali que simplesmente não dá de ir com a cadeira. A cadeira de rodas, ela é algo semelhante ao óculos. Óculos têm graus diferentes e armações diferentes. Tudo depende do corpo, do rosto da pessoa, né? E da sua dificuldade de visão. Então, a cadeira de rodas vai depender do corpo da pessoa e da limitação motora da pessoa. Então, eu sou uma mulher grande, eu tenho 1,65 m e também eu tenho um biotipo grande. Eu estou pesando 75 quilos, mas é que eu sou grandona, eu tenho um ombro largo, então fica mais apertado o ambiente, porque a cadeira é grande. Até legal. Opa. Pode falar, Michele. Pode falar, Alexandre. Não, pode contribuir. Tá. Até interessante quando a Marilene toca, né, no ponto de que não tem acessibilidade nos lugares. Vamos lá, mercado. Ontem eu fui ao mercado. E o mercado é um ambiente que todo mundo vai. Estamos em pandemia. Aí todo mundo pode falar, Michele, mas você pode ir no mercado, você consegue ir no mercado? Sim, eu consigo ir no mercado, mas eu dependo de um funcionário para me guiar, ler os produtos, ler rótulo, ler data de validade, né? E o que acontece é que as pessoas não têm capacitação para isso, então colocam pessoas descapacitadas que ou não leem um rótulo direito, ou não leem os preços direito, ou acham que estão fazendo compra para elas e não para você, porque às vezes eu peço um produto X, me dão um produto Y. No caso de ontem, nós estamos numa pandemia, eu fui no mercado e a moça que estava me guiando, por não saber guiar uma pessoa cega, ficou me abraçando. Gente, a gente está numa época de pandemia, né? E por mais que eu falasse para ela, moça, não é assim que se faz
de tal forma, ela continuou me abraçando, né? Então, sei lá, a 1 hora que eu fiquei fazendo compras no mercado, a moça estava me abraçando. Então, eu também corri o risco aí de ser infectada, né? Então, acessibilidade, além de ser física, também é atitudinal. Falta muito, né, gente? Realmente não é uma questão de trazer queixas. Não é uma questão de trazer queixas, é questão de trazer a realidade, o que falta, o que se promete muito na época de política, né? Eu fiz um programa de rádio com uma deficiente visual que trabalha com áreas protegidas, né? E a questão da acessibilidade nessas áreas ambientais protegidas, aonde pode ser adaptado. Então, é muito importante trazer isso, criticar, sim, porque eles são nossos empregados. Eu costumo dizer que político, eles são nossos empregados, eles estão ali para nos servir e eles têm que ser tratados com respeito, sim, mas como empregados que são. Por exemplo, se eu cumprir uma má gestão aqui na empresa, pode alguém intervir aqui, o Estado pode intervir na minha empresa para continuar os funcionários a receber. Por quê? Porque eu posso ser retirado da minha empresa se eu estiver fazendo uma má gestão. E por que no poder público não pode? Por que um presidente da República, um governador, um vereador, prefeito, é trâmite tão difícil para simplesmente falar, meu, tu não cumpriu com o que prometeu na hora da entrevista do RH? Rua! Simples assim. Mas não é, infelizmente, porque foram feitas leis para blindar essas pessoas e não tirou o poder da população de chegar, meu, não te quero mais ali, a gente vai fazer outra eleição e colocar outra pessoa ali mais competente que você, que vai cumprir, não com promessa, mas o que está na lei, né? Então, se há tantos problemas de inclusão, pessoal, é porque os políticos, eles não enxergam os cargos que eles ocupam como empregados, como funcionários que estão ali para servir a população. Eu trouxe essa fala no programa de rádio porque teve a eleição. E eu trouxe a comparação de que, cidadão, você é o cara que está sentado nessa escrivaninha aqui, com o RH, avaliando o candidato e vendo se você vai contratar ele, se ele vai ter competência curricular e prática para cumprir o que ele está falando ali. O problema é que a gente não faz isso. Ganhei um franguinho de um político, já voto nele, está tudo certo. Né? Só que esquece que não está elegendo um político, está elegendo um empregado que vai servir a cidade, ou que deveria servir a cidade, estado e nação, com a mesma profissionalidade que um prestador de serviço. A Michelle presta serviço, ela sabe o tanto que ela tem que ter qualidade no que ela faz, porque se ela não fazer direito, ela vai ser advertida, ela vai passar pelas sanções. A Marilene também, como empreendedora na área imobiliária, eu aqui com a empresa, e assim por diante. Se a gente não fizer as coisas, é rua. Por que não é assim com o político? Né? Porque eles se blindaram de alguma forma, fizeram as leis que os protegem, e tem que ser falado dessa forma, gente. Quando eu falo tratar o político como empregado, não é desrespeitar, mas falar para ele o lugar dele, onde ele está, e o que ele tem que fazer. E aí as políticas públicas podem ser que funcionam de forma diferente se a população entender que ela é patroa e não serva, né? A Camila tem mais algumas falas para trazer, e aí a gente vai partir para a finalização dessa noite brilhante de hoje. A Mônica comentou sobre o ensino superior, né? Que o desafio está ligado à sensibilização e conhecimento dos docentes, acessibilidade e verdadeira inclusão. É aquilo que estava comentando no começo, né? Sobre faculdade e tudo. Pode falar. Calma. Ah, tá. Eu achei que você estava esperando alguém falar alguma coisa. A Elisana está agradecendo a Marilene, Michele também. Ronaldo está dando parabéns. De nada. Rosana comentou que os professores deveriam adaptar as disciplinas de acordo com o problema. Tá bom.
Mas, independente disso, ela percebi que você é bastante guerreira. A Mônica comentou não. Marilene, entre as modificações implementadas na esfera civil, estabeleceu-se que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para quarto artigo deve ser exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A lei às vezes traz assim, né? Mas às vezes na prática... na prática... existem questões aí... É bem diferente, né? Às vezes fica a critério do assistente social ou daquele profissional que está ali na ponta, e às vezes ele cria uma barreira, não até por maldade, às vezes por não ter o conhecimento. A Rosana perguntou se você frequenta a SIC. Eu acredito que é para Marilene, né? Marilene, você... Nem conheço. Eu acho que a pergunta da SIC foi direcionada para Michele e não para Marilene. E é porque a Marilene falou sobre sobre ali o centro de reabilitação do Hospital Infantil. Acho que ela confundiu. Pode ser. Foi isso. É porque os dois, tanto a SIC quanto o Centro de Reabilitação, os dois são aqui em Florianópolis. A SIC, como a Michele colocou, é a Associação Catarinense para a Integração do Cego, e onde se trabalha a reabilitação, habilitação e profissionalização da pessoa cega, né? Claro que nem todos os cegos frequentam, aliás, todos os cegos acabam passando pela SIC, mas depois tem a sua vida independente, eles fazem a reabilitação, como eu falei, eu acho, na terça, né? É feito todo o seu trabalho e depois... E tem outros que não passam pela SIC, né? A Michele foi uma que passou pela SIC, ela não fez um processo de reabilitação, ela entendeu o processo da SIC e depois ela buscou fora esse entendimento dela enquanto pessoa assim, cega, e foi procurando as informações, fazendo a vida dela de acordo com o ser humano que ela é, né? Eu acho que foi isso, ela colocou ali, é isso, a Rosana perguntou sobre a SIC. Continuando, realmente foi, no caso era para Michele mesmo. A Djanira comentou, Marilene, você é uma pessoa admirável, guerreira. Só um minutinho. A Mônica diz que vocês são incríveis. A Rosana perguntou, nos hospitais de Floripa não tem essas assistências. Pergunta meio complicada, porque tudo vai depender, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Em geral, normalmente comigo, que moro no Rio Tavares, que é um bairro do sul da ilha de Florianópolis, eu sou atendida primeiramente no posto de saúde, onde por várias vezes o médico até me atendeu por via remota, mesmo antes da pandemia, mas tem algumas especialidades dentro do posto de saúde, como, por exemplo, a acupuntura, que eu não tinha como fazer porque não tinha ninguém para me tirar e colocar na maca. Eu não tinha como fazer um preventivo, porque o local lá é apertado. Lá tem dentista, também a cadeira de rodas não entra no local, e muito menos não teria como fazer a transferência até a cadeira de dentista. Então, ajuda até certo ponto. Uma coisa que eu acho que eles poderiam fazer, que iria facilitar, é a questão dos remédios. O único remédio que eu tomo é losartana, e eu preciso, que é para pressão alta. Eu preciso até lá para buscar. Eu penso que as assistentes sociais, a rede de apoio deles poderiam muito bem trazer até minha casa, sem que eu precisasse pegar um ônibus e até lá só para pegar o remédio. A questão de quando eles marcam alguma consulta,
Eu tenho que ir até lá pegar essa guia, porque eles não trazem em casa, e é uma coisa simples. Sim, sou manezinha da ilha. Sou manezinha da ilha. Sou terceira geração por parte de pai. Aqui, a minha mãe é de Paulo Lopes, também em Santa Catarina. Então, cada caso é um caso. Em geral, quando é para uma consulta na parte de neurologia, porque distrofia muscular quem cuida é o neurologista, né? Eles me encaminham para o HU. Se for uma outra coisa, daí eles vão me mandar para algum outro hospital. Como eu sou mãe de 2 meninas, eu também frequento o tipo hospital infantil, a policlínica do centro, por causa das meninas. E também rola todo um estranhamento. Como assim? Quem está acompanhando a criança é uma pessoa que mal mexe com o corpo? Também tem esses questionamentos, mas aqui eu não quero me aprofundar muito, que a hora está adiantada. Tem mais coisa? Não, pode ir. Pessoal, olha, foi brilhante, né? As duas convidadas da noite abrilhantaram a noite de quinta-feira do primeiro congresso da pessoa com deficiência, trouxe muitas considerações. A gente agradece muito aí a disponibilidade de vocês e estamos caminhando para o penúltimo dia do nosso congresso, né? Amanhã a palestra será sobre família, né? Com o profissional Alexandre Martins, sou eu. E amanhã não estarei como mediador, mas como palestrante. E foi um prazer ter vocês nessa sala essa noite. Eu gostei muito de ouvir as falas de todas, foi muito enriquecedor. E passo só para as considerações finais da Michele e da Marilene, tá bom? Pode você, Michele, primeiro, eu já passo para a Marilene. Então, eu só tenho a agradecer, né, a vocês que estão com a gente aqui, interagindo e trocando ideia. Muito obrigado por me ouvir a Marilene. Marilene, muito grata. Aprendi muito contigo essa noite também. A tua experiência, vou até colocar no chat aqui, porque como ela não está, acho que não está nos ouvindo, mas a tua experiência Mi, eu tô é passando excelente. para ela. Ah, tá. A tua experiência é excelente. E é isso, assim, eu acabei de colocar ali no chat e vou trazer isso na minha fala também. Né? A gente não pode colocar as pessoas em caixinhas e achar que toda pessoa cega funciona de uma forma. E aí você cria um manual de instrução e adota aquilo. Toda pessoa cadeirante precisa de tal coisa, ou funciona assim, ou tem que ter X, Y, Z de acessibilidade. Eu acho que cada um tem a sua especificidade e você precisa perguntar e entender a especificidade da pessoa. E é isso. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, de passar um pouco da minha experiência. Minha experiência não é só minha, é uma experiência coletiva, porque eu faço através da minha interação com outras pessoas e também com outros meios tecnológicos, inclusive a cadeira de rodas, o celular. Peço desculpa se eu falei alguma coisa meio desvinculada, porque eu estou com dificuldade aqui do áudio. E o que eu puder ajudar, é só vocês entrarem em contato comigo, que eu estou sempre à disposição. Porque na minha vida eu tive e tenho muitas mãos estendidas. Então eu não faço mais do que minha obrigação ajudar quem me pede ajuda. Obrigada.